O tema, de fato, da aula de hoje, que nós desviamos um pouco para falar de questões de saúde e segurança, é sobre a estabilidade desses sistemas, a estabilidade da cultura, a estabilidade das práticas observáveis. Quando nós olhamos para essas estabilidades, muitos autores falam da importância dos mitos, dos ritos, das lendas, dos heróis, como fatores de estabilidade na cultura. Isso é verdade de muitas maneiras para culturas étnicas. E eu acho que muito menos verdade para as culturas organizacionais. Eu gostaria de explorar aqui um pouco com vocês o que é um mito, o que é um rito, o que é uma lenda, para que a gente possa, então, ver o peso disso na cultura nacional e relativizar e pensar sobre o impacto disso nas culturas organizacionais. Quando nós pensamos, por exemplo, sobre o mito fundador do Brasil, o que nós podemos pensar sobre isso? O primeiro documento histórico escrito sobre o Brasil é uma carta intitulada Visões do Paraíso. Essa é uma questão curiosa para a gente, para pensar numa perspectiva histórica, porque, na realidade, os portugueses chegam aqui, vem uma abundância de cores, de natureza, de água potável, pássaros, frutos, e uma coisa muito curiosa, que é, olhando para os portugueses em 1500, eles vinham de séculos de invasão árabe. Se nós pegarmos os mitos e as lendas portuguesas, como foi que a cristandade portuguesa se defendeu da miscigenação com os muçulmanos e invasores? Os portugueses criaram todo um imaginário sobre a beleza negra, sobre a ideia de pessoas de carnes firmes, sorriso branco, movimentos sensuais. Isso não foi uma invenção de Jorge Amado, isso está lá nas lendas e nos contos portugueses medievais, com cheiros de especiarias, mas com um imaginário muito próximo do da sereia. Experimenta chegar perto que você vai direto para o inferno, afinal eles são infiéis. Então, essa questão da percepção do negro como objeto de desejo acaba entrando na nossa cultura de uma maneira bastante curiosa. Quando os portugueses chegam aqui, e nessa carta aparece essa ideia, eles veem belas mulheres morenas correndo nua pelos campos, e detalhe, elas não são muçulmanas. Com a inocência original de Eva, então não é o diabo que está aqui, pode pegar. Essa é uma questão interessante. As índias, por seu lado, não têm a mesma moralidade católica, então meio que foram ver o que rolava. Então você tinha um problema no começo do processo civilizatório brasileiro com essa questão de uma sexualidade meio indomada. Se nós olharmos depois a vinda dos negros, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, em que as famílias migraram e os negros foram para o sul para trabalhar nas lavouras de algodão, no caso brasileiro, as famílias ficaram na Europa durante uma boa fase da colonização, e os portugueses meio que ficaram com negras ou índias. E a miscigenação começa lá de trás. Então, o processo de trazer famílias para cá foi um processo lento, mas se vocês imaginam que era o Brasil no século XVI, XVII, nem em todos os casos isso acontecia. Era uma aventura fora. Então, essa mistura, ela aparece no começo, e no nosso mito fundante aparece a ideia de que o Brasil é produto da miscigenação de 3 raças. Dos índios nós recebemos o amor à liberdade, dos negros a doçura e a sensualidade, e dos portugueses nós recebemos a língua, as instituições e isso tudo. Essa é uma questão curiosa desse mito fundante e do papel que ele tem na produção de um certo imaginário cultural sobre o Brasil,
que faz com que a gente tenha problemas diferentes, por exemplo, dos problemas americanos. Quando a gente olha para a questão da democracia racial americana, os americanos têm um problema com minorities. Eu só posso ter um problema com minority se eu tenho um majority. Então, se nós olharmos para o mito fundante dos americanos, a bordo do navio Mayflower, expulsos da Inglaterra, vai um grupo de brancos protestantes ingleses que cria uma Carta Magna, que é um acordo civilizatório, e que faz com que aquela sociedade progrida. Então, este grupo original tem valores e formas de se estruturar que cria uma civilização que causa inveja no mundo, e você tem, então, outras pessoas indo para lá para se beneficiar de muitas maneiras da qualidade dessa solução civilizatória. Mas esses grupos entram de muitas maneiras como minorias que foram a reboque desse sucesso e, portanto, há sempre uma certa ideia de menos-valia, de inferioridade. E a ideia de, pô, talvez se você fosse bom mesmo, você não precisaria vir para cá. Você poderia conseguir sucesso lá. Se você veio porque há uma ideia de que você queria pegar uma carona nessa cultura com valores e formas de trabalhar melhores. Quando você olha para a nossa sociedade, nós temos a dificuldade de encontrar essa maioria, teoricamente, que teria esse papel claramente dominante em relação ao conjunto. Então, a relação entre raças, ela foi mediada pela questão da sensualidade, criando hibridizações e relativizações que faz com que você, de fato, tenha os negros como vítimas da forma como a escravidão se deu no Brasil e como ela terminou, mas com uma relação matizada pela questão da sensualidade e dessa percepção de que não há necessariamente uma superioridade nos valores fundantes de um outro grupo étnico ou cultural. Se a gente olha, então, para o grande afluxo de imigrantes que entra no Brasil desde o fim do século XIX, o que acaba acontecendo é que você encontra diferenças sem um parâmetro de hierarquização claro como você encontra na sociedade americana. Então, o mito fundante, ele tem um peso muito grande na definição de como essa sociedade é. E aí entra aquela questão que o da Mata coloca de modo contínuo, que é a nossa propensão a usar a sensualidade no lugar da violência que os americanos usaram para lidar com a relação entre raças. Então, o que acabou acontecendo? Nos Estados Unidos você vê o processo da Ku Klux Klan, você vê a perseguição de minorias, que da Mata olha para o Brasil, como é que a gente resolveu isso? A gente resolveu na base da sensualidade lúdica, nesse encontro entre as diferenças, mediadas por uma sensualidade que de fato não foi produtora de igualdade, mas produziu espaços de igualdade, espaços de orquestração dessas diferenças. Esse processo de relativização, ele torna mais difícil, de muitas maneiras, o enfrentamento do problema. Porque no nível das relações interpessoais, você encontra mediações de diferentes naturezas, mediações de afeto. Essas são questões interessantes para a gente colocar aqui. Mas uma coisa curiosa e que eu gostaria de endereçar com vocês sobre a questão dos valores da cultura brasileira é que, se nós olharmos para o processo de imigração, se nós olharmos para a variedade das culturas étnicas dos próprios negros trazidos no processo de escravidão e a variedade de culturas indígenas, uma coisa curiosa que a gente vai perceber
é que os nossos valores são difíceis de descobrir. Se você olha para os valores da sociedade americana, a autonomia, o trabalho duro, os valores da ética protestante estão lá de maneira muito clara. Mas se você olha para o Brasil, os valores católicos não são óbvios aqui. Nós fizemos uma vez uma pesquisa com a teoria da Mary Douglas, que na realidade foi desenhada para outras coisas, ela estava pensando em antropologia do consumo. Nós tentamos ver como isso se dava na cultura brasileira e nós tentamos agrupar e pensar a nossa sociedade de acordo com uma classificação que a Mary Douglas faz, que é a seguinte. Mary Douglas, mais ou menos, ela propõe que a gente pode, mais ou menos, classificar a cultura por um critério: grade e grupo. Grade seria um sistema de valores, a densidade desse sistema de valores, nós poderíamos pensar em sociedades com grade forte, com sistemas de valores muito densos, muito claramente compartilhados, né? E sociedades com grupo forte. Do mesmo modo, nós poderíamos pensar sociedades com grade fraca e sociedades com grupo fraco. Sociedades com grade forte e grupo forte seriam sociedades como as do Oriente Médio, de modo geral, as sociedades islâmicas. O grupo tem um poder muito grande sobre o indivíduo. E o conjunto de valores religiosos, éticos, morais daquela sociedade, influenciados por aquela cosmovisão, por aquela cosmologia, são muito fortes. Nós vamos encontrar isso também nos judeus, nós vamos encontrar isso nos orientais. O Japão é uma sociedade de grade forte, grupo forte, a Índia tem essa característica, a China tem essa característica de ser uma sociedade de grade forte, grupo forte, com diferentes dispersões aqui dentro. As sociedades anglo-saxãs, as sociedades europeias, seriam grade forte e grupo fraco. O sistema ético e de valores está bastante claro, a ideia do self-reliance, a ideia de trabalho como fonte de prosperidade, accountability, a capacidade de prestar conta dos próprios atos e a capacidade de agir de acordo com valores fundantes, ela acaba sendo um parâmetro de avaliação dos indivíduos, mas nessas sociedades não é necessário ter muita lealdade ao grupo, né? Eu posso ser mais leal a mim mesmo, são sociedades mais individualistas, o que significa que eu posso trocar de emprego, eu posso me divorciar, eu posso casar contra a opinião dos meus pais e isso é percebido como ético, justo e até mesmo desejável nessas sociedades. As sociedades grupo forte e grade fraca, teoricamente não seriam sociedades, mas seriam organizações como a máfia, em que a lealdade ao grupo é muito forte, mas ela não está derivada necessariamente de um sistema ético, um sistema de valores, mas de uma lealdade criminosa, né? Uma aliança para esse tipo de resultado. A gente poderia dizer que os políticos brasileiros estão aqui também, né? Grupo forte e grade fraca, embora o grupo é meio fraco aqui. Eu estava tentando replicar essa pesquisa no Brasil e tentar entender onde o Brasil se coloca dentro desse universo. E nós fizemos uma série de questionários e tentamos simular isso, e nas múltiplas tentativas, nós encontrávamos uma situação grade fraca, grupo fraco. O sistema de valores não está muito claro, e a lealdade ao grupo também não está clara. Mas, teoricamente, de acordo com o pensamento da Mary Douglas, isso seria uma sociedade de aventureiros. Isso não formaria as bases para a sociedade. Então, eu estava refletindo se isso era uma possibilidade e tentando imaginar onde eu podia ter errado na pesquisa. Eu estava fazendo isso e eu estava vendo televisão, vendo um jornal na hora do almoço. Quando a televisão, o jornalista está na praia de Ipanema fazendo uma enquete sobre o que as pessoas acham sobre o casamento dos padres. Você acha que padre deve ou não deve casar?
Aí tá o jornalista lá, passa duas meninas assim, toda rebolativa, chinelo, biquíni na beira da praia. O jornalista pergunta: você pode parar um minuto para nos dar uma entrevista? Claro, aquela coisa. A gente gostaria de saber sobre a sua opinião sobre o casamento de padres. Você é contra ou a favor? E a menina respondeu assim: eu? Tadinho, eu sou mega a favor, coitado, se eles se amam. Ela não só aprovou o casamento dos padres, mas ela aprovou o casamento entre padres. Resolveu o problema da herança na igreja, resolveu todos os problemas, a da pedofilia, resolveu todos os problemas numa única tacada. Quando eu vi essa resposta, eu olhei para cá e vi assim, eu não dava mais para ter dúvida de que essa é uma sociedade grade fraca, grupo fraco. O que acontece? Numa sociedade grade forte, grupo forte, ela sequer poderia entrar em casa depois de uma resposta dessa. Imagina uma menina numa sociedade muçulmana sendo a favor do casamento gay entre ayatolás, quer dizer, e dizendo isso em público de biquíni na beira da praia. Impossível. Isso não é uma possibilidade numa sociedade grade forte, grupo forte. Mas essa também não seria uma possibilidade clara numa sociedade grade forte, grupo fraco. Porque nessas sociedades as pessoas diriam: peraí, você teve a liberdade de entrar para essa instituição, você tem a liberdade para sair. Agora, você não tem o direito de querer obrigar os outros a se transformar por causa da sua opinião. Você é livre, você tem que respeitar o direito dos outros, você entrou aqui de livre, espontânea vontade, e se a regra não está legal para você, você de certa forma pode sair, porque esses outros têm esses direitos e há todo um conjunto de regras e ordenamentos éticos que você é livre para aceitar ou não. Quando a gente olha para isso, gente, e a gente olha aqui para uma outra pesquisa que se faz sobre valores, e aqui é a World Value Survey, que é feito por uma instituição suíça para comparar diferentes culturas em relação aos valores que dariam sustentação às democracias, a importância da autonomia e essas coisas todas. O que acontece? Essa pesquisa aqui, ela tenta comparar a preferência de valores tradicionais versus seculares e a preponderância aqui nos seculares desses valores racionais, versus aqui embaixo, valores orientados para a sobrevivência e valores orientados para autoexpressão e essas coisas todas. Quando a gente olha nesse gráfico, a gente encontra o Brasil aqui. O que ela mostra? As sociedades protestantes europeias valorizam muito a autoexpressão, o individualismo, esse respeito por si mesmo, a capacidade do indivíduo se colocar na sociedade, o que teoricamente dá base para uma autonomia e uma participação democrática robusta. Eu quero que a minha opinião seja ouvida. E há uma forte orientação secular e para a racionalidade, para o senso prático, para essa capacidade de lidar com problemas concretos. A África e os países islâmicos teriam valores mais orientados para a sobrevivência tradicional, e a América Latina mais para a autoexpressão e para a tradição. Eu não vejo o Brasil aqui. Vocês veem o Brasil fortemente orientado para a tradição? Não vemos? Não é isso? Na realidade, então, quando a gente olha para esse tipo de configuração, a gente percebe uma singularidade muito grande nessa nossa cultura nacional, que de muitas maneiras aprendeu a se constituir não por uma lógica da identidade. A identidade de muitas maneiras é bélica. Então, quando a gente olha para o desafio norte-americano com a questão das minorias,
com o direito e o respeito das minorias, o que a gente percebe? Tem uma identidade branca, anglo-saxã, uma identidade negra, uma identidade indígena, uma identidade asiática, uma identidade latina, que tem dificuldade de construir pontes e construir diálogos. Quando nós olhamos para o Brasil, o que a gente percebe? Em primeiro lugar, que as comunidades étnicas originais se dissolvem com muita velocidade. Se a gente anda pelo Brasil, você vai ver assim, tá, tem um Chinatown? Não, não tem. Tem um monte de imigrante chinês? Tem. Você vai no bairro da Liberdade, em São Paulo, e o que é aquilo? É só um grupo de restaurantes japoneses e produtos japoneses, porque japonês está espalhado, no Paraná, Santa Catarina está espalhado e misturado com o resto da população. Essa é uma questão curiosa quando a gente para pensar na sociedade brasileira, porque os valores estão muito ligados a um determinado tipo de identidade. Como é que eu produzo uma determinada identidade? Nós falamos muito que brasileiro não é patriota, que brasileiro não tem uma cultura cívica, que brasileiro não tem uma cultura cidadã. Por outro lado, nós não temos um conflito interétnico e cultural. Não é verdade? Por exemplo, nós não discriminamos japoneses, coreanos, chineses, nós não discriminamos se o cara é alemão, se ele é belga, se ele é suíço, se ele é holandês, se ele é espanhol. É todo mundo meio junto e misturado. Quando a gente olha para os rituais que nos informam como é que essa hibridização é feita, eu gostaria de sugerir que nós pensássemos, por exemplo, com o exemplo das escolas de nível médio. Se a gente vê um filme norte-americano de high school e a gente olha a dificuldade que um jovem tem para entrar no grupo, é muito grande. Existe uma hierarquia de status, de estilo, de lideranças que se configuram naquele grupo, e o indivíduo que entra, ele encontra uma dificuldade enorme de encontrar um espaço de acolhimento naquele grupo. Vamos olhar para a nossa escola. O que acontece quando chega um aluno novo? E aí entra a questão da mata, da questão da sensualidade lúdica. Alguém vai lá falar com ele. Alguém vai falar com ele de cara. Mas eu queria entrar muito no aspecto da sensualidade lúdica. E aí, meninas, eu vou contar aquele nosso segredo, né? Terrível. O que acontece no banheiro feminino. Por que as mulheres vão para o banheiro juntas? Que é um ritual da nossa cultura que você vê renovado de forma contínua. Por exemplo, vamos imaginar que um menino tem que ser bonito, né? Senão ele não merece o ritual. Tem essa questão. Tem uma cultura do corpo. Vamos imaginar que entra um menino aqui, ele é um menino judeu, lindo. Alguém está preocupado se ele é judeu ou está preocupado se ele é lindo? É isso, Valéria. Está todo mundo preocupado se ele é lindo, ninguém está preocupado se ele é judeu. O que acontece? Intervalo, tocou o sinal, as meninas vão para o banheiro. Aí fala, ai, vocês viram? Vi, o que você achou? Não, bonitinho, não sei o que é graça. Ah, não, achei meio sensual, não é meu tipo. Aí tu chega mais assim, cara, meu número. Na hora que ele entrou na sala de aula, eu falei, que lindo, não sei o que. O que as meninas fazem ali dentro? Elas meio queriam um pacto, tá bom, ele é teu, né? É teu, legal. Agora, como é que a gente ajuda a pegar? Vamos fazer uma festa. Aí as meninas já planejam quem vai ficar com quem, como é que você distribui os meninos, como é que você fala com os meninos. Aí você só diz para os meninos assim, gente, estamos planejando uma festa, vocês topam, vocês trazem a bebida. Eles vão avulso, sem estratégia. As meninas têm uma estratégia cuidadosamente montada com os meninos já todos distribuídos. Tadinhos, a gente morre de pena. Não. Aí então, chega na festa, a menina que está afim do garoto novo passa para lá, passa para cá, passa para lá. O menino não se interessou. Aí uma amiga cola no menino e diz assim, tadinha, olha só, ela tá mega deslocada, por que você não convida ela para dançar? Não rolou. Essa menina não era o tipo do garoto. O que as meninas fazem? Voltam pro banheiro, redivide, não é isso? Redistribui. E a gente vai fazendo isso e volta pro banheiro para fofocar, deu certo, não deu certo, aquela coisa toda. O que acontece se uma menina fura o pacto do banheiro? Ela é totalmente excluída. Ela imediatamente passa a ser considerada a vagabunda. Todo mundo vai queimar o filme dela, todo mundo vai dizer que ela é trocentas mil coisas.
Os meninos dizem que não tem lealdade entre as mulheres, eles não conhecem o pacto do banheiro e o peso terrível que ele tem, né, nesses vínculos de lealdade. Não, mas brincadeiras à parte, o que acaba acontecendo é que esse tipo de ritual, ele é um ritual que reforça de muitas maneiras essa nossa lógica, não da identidade, mas da identificação. E esse mecanismo de puxar para dentro, que a gente vai observando na cultura brasileira de muitas maneiras. E aí o que ele diz? Ah, chegou um cara novo, o que a gente faz? Vai falar com ele. Vai trazer para junto, vai chamar para jogar uma bola, ele vai fazer imediatamente parte do grupo dos meninos, né? Aí o que acaba acontecendo nesse processo? Ele entra ali naquela meio-zona, que é a da sensualidade lúdica, e as coisas são continuamente relativizadas, tá? Se ele é bonito, todo mundo quer pegar. Se ele não é tão bonito, tá, tudo bem, ninguém pegou. Mas aí os meninos fazem uma aliancinha com ele, chamam pra sair, pra ver se pega alguém. E ele vai sendo continuamente incluído. Então, o que acontece? Tudo em função de pegar. Mas não é... Gente, cultura brasileira não é isso, vamos falar sério. Quando o da Mata fala da importância dessa sensualidade lúdica, ela de fato não ocupa uma boa parte do tempo dos solteiros, dos casados também, infelizmente, mas ela ocupa uma boa parte do tempo. Essa questão dos jogos de sensualidade, quem pega quem, como é que eu me organizo para pegar, quem é que vai sair, quem é que tá na night, quem é que tá para jogo, quem é que não tá. A gente não usa esse vocabulário o tempo inteiro, você vai fazendo essas mediações. O que acaba acontecendo é que os grupos étnicos de origem têm dificuldade de manter as fronteiras, porque é muito difícil eu convencer um jovem a namorar alguém do grupo ou a se relacionar endogamicamente se na realidade esse tipo de mecanismo está acontecendo. É difícil o grupo dizer, essa sociedade é ruim, eles nos rejeitam, eles não nos aceitam, e essa sociedade então traz para dentro. Esse processo dificulta de múltiplas maneiras a solução de um monte de outros problemas. Por exemplo, que você de fato aponte questões de assédio moral ou assédio sexual. Porque até que ponto a cantada que o cara te deu foi um assédio sexual, foi uma brincadeira e você não tem senso de humor, até onde isso se configura de fato numa situação de violência simbólica, até onde você não está exagerando, a gente vai criando mecanismos de relativização. E como a gente produz esse movimento de empatia e a gente produz esse movimento de inclusão, isso torna difícil a construção de identidades mais fortes e identidades mais bélicas, né? Então, vamos olhar como é que isso se dá no movimento negro. Quando o movimento negro começa na Bahia e tem o Olodum e os outros grupos artísticos e culturais que tentam criar uma identidade negra mais sólida, o que acaba acontecendo? Legal, vamos fazer aqui o movimento negro. Qual foi a resposta dos brancos da sociedade baiana? Legal, demorou, né? Achei legal isso, também quero fazer. Aí começa a colocar búzios e conchas penduradas, e aí você quer usar aquelas mesmas coisas. Pô, vamos fazer um trio elétrico. Tá, também quero o abadá do trio elétrico, eu quero estar junto, né? Quando você olha para isso, você começa a perceber que a ideia do confronto que geraria posições opostas, eles não se dão. E aí quando você observa, por exemplo, esse tipo de discussão hoje sobre brancos e negros nas redes sociais. O negro vai na rede social e diz assim, não, temos uma causa negra, blá, blá, blá. Aí o branco chega lá e diz assim, não, eu concordo. O cara diz assim, ei, peraí, você tá roubando o meu protagonismo. Não, mas eu posso concordar contigo. Não, não pode, para de branquice. Você começa a ter, não sei se vocês acompanham os debates dessa ordem nas redes sociais, mas a questão vira meio, peraí, mas eu quero poder ser protagonista de uma identidade negra e eu quero poder construir isso na diferença, no confronto. Se todo mundo concorda comigo, esse movimento vai sendo esvaziado. O movimento negro reconhece esse tipo de dificuldade, mas fica difícil tirar o branco, como a gente chamaria baianamente, da pipoca, que é um monte de branco pulando de fora do trio elétrico, né?
ou para o lado de fora do cordão de isolamento. Quando você olha para esse tipo de processo, você percebe que há um elemento pacífico aqui, essa cultura que produz essa empatia, ela produz uma possibilidade de encontro de diferenças que é muito bacana. Por outro lado, ela dificulta o enfrentamento concreto de problemas. Então, você encontra coisas malucas no Brasil, como aquela missa que ocorre no Saara no Natal. E aí você tem árabe, judeu, muçulmano, todo mundo ali fazendo uma festa numa igreja franciscana e você fala assim, caraca, o que é isso? É aquela coisa, não, tudo bem, tem festa, eu tô dentro. Não me importa muito a identidade da festa. A questão é, a galera é minha amiga, tá fazendo festa ali, eu vou. E você observa coisas acontecendo no Saara, entre culturas que em outros lugares tem um problema de enfrentamento maior. Você não acredita. Por exemplo, eu estava no Saara, na loja de um amigo meu, que é um libanês muito católico, e o padre foi lá para comprar brindes para uma festa junina. Ele não tinha os brindes. Aí ele falou, mas não faz mal não, vou te levar na loja do judeu, meu amigo, aqui do lado, porque ele tem, eu vi, acabou de chegar. Aí esse cristão entra na loja do judeu e diz assim, ô fulano, já que vocês mataram Cristo, né, faz um desconto aqui pro meu amigo padre, porque ele está precisando do dinheiro da quermesse. Aí o cara diz, aí o judeu respondeu da seguinte forma, se a gente matou Cristo ou não matou Cristo, o problema era nosso, porque Cristo era judeu, vocês não tem nada com isso, mas como você é um cara legal, eu vou fazer desconto pro padre. Antropologicamente você olha para isso e fala assim, caraca, que zona, né? Esses são os processos de hibridização que essa dinâmica não identitária que a cultura brasileira acabou por produzir geram. Eu acho isso uma coisa muito bacana, porque é uma cultura muito de paz, mas nós temos como país e civilização brasileira um desafio de como é que a gente encara os problemas da desigualdade e das violências que existem na nossa sociedade de uma maneira mais ordenada. E não fique tanto na questão da relativização, tanto na questão de gênero, quanto na questão da desigualdade e do enfrentamento da pobreza. Porque ao mesmo tempo que há essa matização, que há essa hibridização, que há essa relativização, a gente convive com um apartheid socioeconômico violento, né? O pobre, ele é um desigual. E a nossa capacidade de inclusão desse pobre nos direitos civilizatórios é terrível. Independente de muitas maneiras de cor, mas que recai de uma maneira estatisticamente, numericamente maior, sobre os descendentes de escravos. E a gente tem uma dificuldade de tratar isso. Então, há uma desigualdade que convive com esses espaços lúdicos mediados pela sensualidade. Quando a gente tem dificuldade de tratar isso, como seria uma boa forma de tratar isso? Vamos lá, um exemplo de outro lugar. Quando você olha, por exemplo, para o que está acontecendo na nossa discussão de maioridade penal versus minoridade penal. O filho do pobre bandido, eu quero a minha paz e meu sossego, eu quero que ele não me infernize a vida. Mas quando você vai olhar para a educação pública, você vê, ela seria uma solução para isso, mas as pessoas não criam uma coalizão de suporte à escola. Então, quando você olha para países de consciência democrática mais madura, ninguém delega para o Estado. O Brasil tem uma característica muito curiosa, que é o brasileiro ama o Estado, e essa piada está rolando, né? O Estado é o grande ente que deveria resolver tudo, mas eu não gosto do governo, eu não confio nos políticos. Então, quem é o Estado? É uma solução mágica, é uma solução mística, é um ente supra-humano que, em teoria, deveria resolver todos esses problemas, mas que não age. E a gente não percebe
que a nossa maneira de lidar com a democracia elege políticos por um sistema de seleção adversa bastante perverso, que faz com que o governo, de fato, não nos represente. Então, nós conseguimos criar uma dissociação entre Estado e governo, que é bastante curiosa, e nós nos sentimos todos desempoderados e afastados da responsabilidade de resolver os nossos problemas. Quando a gente vai para sociedades de história democrática maior, os cidadãos se envolvem na escola. Então, a governança escolar tem associação de pais e mestres, os pais e mestres frequentam a escola, discutem a alocação de recursos, a comunidade participa da governança escolar, ela não é delegada para cima. No Brasil, não sei se vocês viram, recentemente o Senado estava querendo aprovar uma lei que obrigasse os pais a ir em 4 reuniões por ano na escola. Era no Rio, Estado. Não, era no Senado a discussão. Era no Senado? É. A questão é, caraca, que vergonha. Que vergonha você precisar que o Estado ou que o governo te obrigue a ir na reunião da escola do seu filho, que você deveria, de fato, se sentir, no mínimo, corresponsável. Aí entra, gente, a questão dessa reprodução da distância de poder. Você trabalha em Botafogo, seu filho estuda, sei lá, em outro bairro que fica distante. O seu chefe não vai te liberar para você ir na reunião da escola do seu filho. Então, aqui no Brasil, a gente tem esse problema. Porque, assim, ninguém vai chegar pro chefe e vai falar assim, ó, dificilmente, muito difícil, olha, tô indo porque hoje tem reunião na escola do meu filho, tchau. A gente não tem essa liberdade aqui no Brasil para fazer isso. Eu acho que também tem esse ponto, né? Natália, o problema tá para marcar reunião na escola do filho sábado de manhã, porque o resto do mundo também trabalha. Né? O resto do mundo também trabalha e se envolve civicamente. Nós não somos os únicos do mundo que trabalham. Mas o que a gente vai dizer? Meu sábado? Ah, cara, imagina que sábado, eu vou gastar meu sábado. Eu não vou. Eu não vou. Então, o brasileiro não vai para reunião de condomínio, o brasileiro não participa de associações cívicas, o brasileiro não participa de governança escolar. Depois a gente diz a nossa escola é uma droga porque o governo ou o Estado não cuidam disso. E aí, quando você faz benchmark internacional sobre as escolas e os sistemas educacionais que funcionam, eles têm uma governança horizontal melhor. A autonomia escolar pode ser aprimorada porque você tem mecanismos de governança que garantem que essa autonomia não se transforme em espaço ou de apropriação do político local, nem de roubo por parte do diretor. Você tem mecanismos de cooperação com a escola. Então, o que acontece? Se eu não coopero, a escola é facilmente apropriada, porque eu não tenho mecanismos de governança que preservem ela de ser apropriada. Como ela é apropriada politicamente, ela é de baixa qualidade. Aí eu culpo o governo. Aí o governo, sem saber como resolver a governança escolar, quer criar uma lei para obrigar os pais a participar. Mas aí você fala, peraí, tem alguma coisa estranha nessa equação. Então, se você não tem autonomia e você não colabora no aprimoramento das leis e das normas, você precisa de um Estado que tutele o cidadão. O Estado que tutela o cidadão, ele dificulta o aprimoramento da cultura cívica e democrática. Então, não é uma questão de valores de liberdade, a gente se amarra na liberdade. A gente quer que os padres sejam livres para casar entre si, a gente acha que, como Zeca Pagodinho diz, o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva, a gente quer ser feliz, a gente não quer ninguém mandando na gente, mas a gente também não cria os parâmetros de autonomia e autorregulação que fariam com que nós dependêssemos menos de autoridade. Então, uma coisa que eu vi nas mídias sociais, todo mundo batendo na proposta de obrigar os pais a ir na escola dos filhos, mas você fica assim, caraca, isso é delargar completamente para a escola sem colaborar para que a escola tenha qualidade mínima. Para a escola ter qualidade mínima, teria que ser top-down. O Estado, este ente, teria que fazer aquilo que a gente não quer fazer. Mas a questão é a intervenção do Estado nesse tipo de coisa, que é um absurdo. Não.
A intervenção do Estado nesse tipo de coisa não é absurda, porque se eu tenho como parâmetro de política pública a melhoria da educação, e a melhoria da educação pressupõe, é uma condição necessária, o envolvimento do pai da sociedade, ou eu abro mão de uma política pública de qualidade, ou eu tento, de alguma maneira, forjar a participação. Mas o Estado não é capaz de obrigar a sociedade a fazer esse tipo de coisa. Então, gente, aí a gente tem a famosa da autonomia do Estado. Aí a gente tem a lei que não pega. Aí a gente tem a lei que não pega. Tá forçando a barra. Mas está forçando a barra porque você não tem nenhum movimento de autonomia que você teria nos países onde o Estado não precisa fazer isso. Esse é o grande desafio quando a gente olha para a cultura como um círculo vicioso. Se a sociedade não ocupa seu espaço, o Estado precisa tentar modelar e regular. Quando o Estado tenta modelar e regular, o cidadão chega e diz assim, está interferindo no meu direito, sou contra isso. E aí você tem os círculos de não cooperação que geram aquele movimento que o Hofstede coloca no livro. Em sociedade de alta distância de poder, todo mundo diz, não, eu tenho que tirar esse cara do poder e botar outro. Mas a questão é, se eu quero parar com esse círculo revolucionário de ficar trocando quem está no poder, eu preciso ter outros mecanismos de poder que pressupõem autonomia. Aí entra o desafio da democracia e do liberalismo, que a ideia da autonomia pressupõe dar a si mesmo a lei e a regra. Pressupõe a disciplina pessoal para colaborar para a evolução do sistema. Pressupõe esse nível mínimo de sacrifício, né? Porque é um sacrifício ir para a escola no sábado ou participar dos movimentos de aprimoramento. Aí, o que você olha aqui nesse tipo de mapa? As sociedades que têm essa maior autonomia, elas, na realidade, enfrentam problemas de uma maneira mais racional. Quer dizer, você olha para os problemas concretos e consegue endereçar os problemas tais como eles são. E a nossa sociedade faz o quê? Como é que a gente tenta resolver o problema? A gente diz assim, o Estado tem que fazer isso, mas eu não quero nem colaborar, nem saber como isso se dá, só não quero que me enche o saco. Então, você fica com dificuldades de aprimoramento da governança. E aí você acaba tendo esses desafios de um Estado capturado por uma elite política que consegue capturar o Estado que tem um vácuo de poder enorme. A possibilidade de captura numa sociedade democrática só se dá nesse espaço de afastamento. Por outro lado, e aí entra a complexidade disso, mesmo que eu queira participar de uma forma mais direta, aí não na escola ou não nessa governança menor, eu não sei onde estão os meus representantes e nem como eu falo com ele, porque o desvio do sistema de representação me impede de fato seguir o político que me representa. Agora, a gente sabe disso há anos e a gente não está muito preocupado com isso. Então, você não vê uma pressão para melhorar essa relação do representante com o representado. As pressões, elas são difusas, elas aparecem na forma de alguém tem que fazer alguma coisa porque tem muita corrupção, porque tem muita roubalheira, porque tem muito autoritarismo, porque o Estado está intervindo, tá? Mas falta aquela questão de alguém quem, cara pálida? A gente vive com esse tipo de dilema. Na verdade, eu queria falar um pouquinho, acabou evoluindo na discussão, dessa parte que você estava falando, essa fluidez brasileira, né, que exatamente as pessoas, os grupos não estão muito definidos e tal, mas até em cima do trabalho que a gente desenvolveu, hoje eu não sei se essa cultura está mudando ou está sendo evidenciada, sempre esteve ali e está sendo evidenciado agora, essa cultura, essa polarização dos debates e às vezes até chegando ao ponto de uma disseminação de ódio, né, discursos de ódio entre ideias, ideologias, enfim, posicionamentos diferentes. A cultura brasileira está mudando ou isso sempre esteve e agora está sendo mais evidenciado talvez até pelas redes sociais? Esse menino que ficou com a maior raiva do debate falar. Tia? Você. Fiquei com raiva não. Eu falo o quê? Sobre o que ela comentou?
Você estava defendendo Não estou defendendo. Não, eu acho o seguinte. a não intervenção do Estado. A minha opinião é a seguinte. Existe, tudo é um processo. Quando o Estado normalmente ele intervém em algo que não é natural, pelo menos o que eu tento estudar e pesquisar, o resultado não é positivo na maioria das vezes. Então, quando o Estado intervém e muda um processo, bota a mão, por exemplo, forçando os pais a ir na escola, normalmente o resultado disso não é positivo, normalmente é uma reação negativa, pelo menos em vários aspectos, em vários casos. Então, o Estado tem que criar um ambiente positivo para que a sociedade se desenvolva. Essa é a minha opinião pessoal. Então, esse tipo de coisa, como é que o Estado vai definir o que o pai vai fazer? Não tem como ele intervir, não tem como ele avaliar quais são as consequências disso, o que isso vai gerar. Não tem capacidade para isso. Mas como ele não define, por exemplo, se ela tem que vacinar seu filho? Tem que votar. Não sei, só que ele pune, ele vai te punir. Se você não for, ele te pune. Eu não lembro qual era, mas tinha uma punição. Eles estavam debatendo assim, se você não for tantas vezes, você é punido por isso. Isso não cabe ao Estado, entendeu? Ele deveria se preocupar com outras coisas para que a sociedade se desenvolva. E não pressionar a sociedade, ou intervir na sociedade para que ela desenvolva da forma que ele acha. Ou que ele Então, gente, vamos olhar empiricamente como esses processos ocorrem. Por exemplo, eu vou contar para vocês a história de uma moça que eu perguntei para ela, eu queria dar uma festa no dia da eleição. Você pode vir como folguista para cozinhar lá em casa? No dia da eleição eu não vou não. Eu falei, mas você não pode ir votar de manhã aí? Não, porque eu vou perder um monte de dinheiro. Por que você vai perder um monte de dinheiro? Aí ela disse assim, porque o que acontece no dia da eleição? Todo mundo na minha comunidade deixa para votar perto das 5 da tarde. Por quê? Porque fica cheio de cabo eleitoral na comunidade, com o mapa de quem já votou e o número do título e pergunta, já votou? Votei não. Tá aqui, um santinho do candidato, R$50. Continua sem votar, você continua andando, daqui a pouco chega outro e diz assim, tá aqui o santinho desse candidato, R$70. O que acontece esse tipo de mecanismo faz um processo de seleção adversa do político. Ora, não será o político eleito num processo de seleção adversa que vai alterar esse sistema por razões óbvias. Ele conseguiu chegar lá porque ele é um mestre nesse sistema de seleção adversa. Então, o nosso processo representativo ele tem uma série de desvios. Então, não há como a gente dizer que o Estado tem que corrigir isso se o governo é eleito desta forma. É isso que eu digo. Quem é o Estado? Qual é o mecanismo de governança, qual é o mecanismo prático, concreto, racional que cria este Estado com a capacidade de corrigir uma sociedade inteira? Especialmente se a forma como o cidadão se comporta na hora da eleição cria um processo de seleção adversa. Vocês estudaram microeconomia o suficiente para saber o que é um processo de seleção adversa, que é quando eu escolho exatamente aquele que eu não gostaria que tivesse lá. Então, essa baixa participação cidadã, ela cria processo de seleção adversa. Tem uma frase de alguém que eu não sei quem é que fala assim, todo mundo, senso comum que as pessoas duvidam da ética de quem está lá no poder, mas todo mundo quer aumentar a autonomia do Estado. Então é um paradoxo já por aí, porque todo mundo é corrupto, todo mundo não sei o quê, vamos dar mais poder para eles, vamos deixar eles interferir mais na nossa vida. Então, já é um paradoxo individual de cada um já. Aí é que entra, não é o paradoxo individual de cada um, é a lógica brasileira, que está todo mundo fazendo piada. Brasileiro é um povo que ama o Estado e detesta o governo. E você não consegue resolver o paradoxo de quem é o Estado nessa história. O Estado é aquele grande pai que resolverá os problemas que 190 milhões de pessoas não conseguem resolver. Você delega para um ente desprovido de ser humano. Mas é uma visão um pouco infantil, né? Uma visão meio... Então, gente, quando a gente olha para cá, o que a gente percebe? Que aqui, como a pesquisa é feita pelos anglo-saxãos e eles estão medindo os valores que são caros para eles parecem melhor na fita aqui, né? E os nossos valores não estão representados, porque quando a gente aparece aqui como uma preferência ou uma orientação para valores tradicionais, de fato isso não é verdade sobre nós. A gente só é diferente deles, mas não é diferente deles de acordo com esses parâmetros.
É verdade que a gente quer muito direito de autoexpressão, mas a gente quer autoexpressão dentro desse cenário de alta complacência também. Então, eu não quero o peso dessa responsabilidade, eu não quero o peso dessa autonomia, eu não quero o trabalho que isso vai me dar, mas eu quero poder falar tudo que eu penso, todo mundo tem que me ouvir, eu tenho o direito de falar. Então, você cria esse tipo de dilema no país e na empresa. A gente não está vendo isso na empresa? A gente está vendo exatamente esse mesmo processo, quer dizer, todo mundo diz assim, eu quero autonomia e liberdade. Aí você diz, tá bom, então, como é que eu te cobro a responsabilidade por aquilo que te foi outorgado? Ah, não. Aí não. E se eu não conseguir entregar esse resultado? E se não der certo? E se o gato subir no telhado? E se ao longo do trabalho eu descobrir que não vai rolar? Então, eu quero a liberdade e a autonomia, mas eu não quero a responsabilidade correspondente. E esse é um processo que faz com que a delegação de poder seja complicada. O que acaba acontecendo, então, é que se a gente não tem um plano de ação para esse cenário, como é que a gente ajuda a reduzir a percepção de risco com a responsabilidade e aumentar o desafio, aumentar a motivação para o enfrentamento desses problemas de forma autônoma e responsável, a gente tem dificuldade. Então, muitas empresas hoje estão falando da dificuldade de desenvolver a liderança. Porque a liderança dentro desse cenário pressupõe a capacidade de chamar para si a responsabilidade por fazer com que esse conjunto entregue. Então, a gente quer líderes que façam com que esse conjunto entregue a qualidade, inovação, resultado, com maior autonomia. Mas esse líder olha para esse grupo e fala aqui, você está brincando comigo. Você está brincando que eu vou ter que reduzir comando e controle. Você está de sacanagem com a minha cara. Se eu reduzir comando e controle, o grupo não vai entregar e eu vou perder o pescoço no fim do ano. Vocês percebem como essas questões se conectam? Toda essa explanação que a senhora fez, eu estava tentando associar aquele conceito da cultura da paz. Essa cultura da paz tão arregada de valores e a tradição brasileira, ela pode explicar em parte o fato dessa inércia de sair do lugar para tentar buscar de forma proativa a solução dos problemas? Ou não? Gente, vocês acham que a gente é uma cultura de paz? O Brasil é um dos países com maior quantidade de homicídios do mundo. Nós somos violentos, nós somos agressivos. Os problemas coletivos. A gente é complacente. Com os problemas coletivos, a gente é complacente. A gente é complacente com os problemas coletivos e a gente é irritado com problemas pessoais. Mas também não se mobiliza para resolver. Né? Joga a culpa no outro. Joga a culpa. A gente vê muito isso no Facebook. Começa a falar de uma coisa e repete 50 atacando, vários comentários. Então, aquele diálogo, ouvir para entender, argumentar com base em evidências, é um caminho para resolver isso dentro das organizações. Eu tento entender, argumento com base em evidências, convido as pessoas para discutir como fazer uma análise das variáveis, como entender aquele cenário, e a gente vai apoiando as pessoas no processo de co-construção das soluções. Se a gente consegue fazer isso, a gente mitiga esse efeito terrível aqui. Porque a consequência de uma sociedade grade fraca, grupo fraco, é de fato a guerra de todos contra todos. O custo individual de agir parece alto demais. Eu fico falando, pô, mas se eu tomar a liderança nisso, eu vou ralar sozinho, porque não vem ninguém junto. Então, uma das consequências desse nosso processo de desenvolvimento meio truncado ao longo do século XX é meio essa ideia de que o custo de criar coalizões orientadas em valores não paga. O resultado desse esforço não vem. Eu preciso de muito trabalho criando coalizões, tentando cooptar pessoas para
para dentro daqueles valores, tentando trabalhar a influência para nego chegar para mim e dizer assim, qual é, mané? Vai se ferrar aqui, liderança baseada em valores, o que? Eu tô aqui na boa, você quer que eu mate meu sábado para ir na escola resolver problema de governança escolar? Me erra, ninguém faz isso, por que eu vou fazer? A gente tem um pouco essa ideia, então não tem nenhuma pressão horizontal de valores nessa direção. E aí entra uma questão nossa com a ética. No núcleo da ética está a capacidade de renúncia. Se eu não sou capaz de renunciar em nome de algo maior, eu não posso dizer que eu sou ético. Então, a gente abre mão do nosso papel sem se dar conta que quando 200 milhões de pessoas abrem mão do seu papel, a gente está abrindo espaço de poder para lideranças autoritárias. Em termos de país, é difícil resolver isso de uma forma mágica. Mas o que o Williamson diz no trabalho que foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia, se eu não me engano, 2009? Que é no domínio da governança corporativa que você afeta o macrosistema institucional e o micro comportamento dos indivíduos. Então, é dentro das organizações que a gente consegue estruturar, dentro das organizações, das instituições, que a gente consegue estruturar a cooperação. Porque ali a gente tem um conjunto de variáveis razoavelmente limitado e a gente tem poder sobre essas variáveis. E você falou agora que gera uma liderança autoritária, gera também pessoas falando que essa população quer ouvir, né? Gera uma expectativa ilusória e gera gente contando essas mentiras para quem quer ouvir mentira, né? Então, gente, quando você olha agora na internet gente dizendo quero que os militares voltem, o que isso significa? Eu quero alguém que resolva o problema por mim, né? Cara, não me enche. Bota militar no poder aqui, acaba com essa bagunça, essa discussão já tá me dando dor de cabeça, esse pessoal tá falando demais. Bota logo ordem no galinheiro para que eu não precise me incomodar com isso. Na verdade, não é um desejo pelo modelo desse. É assim, é o desejo por alguém que resolva por mim. Não interessa como. Não interessa como. Essa é uma questão curiosa das sociedades modelo autoritário. Então, quando Caetano faz aquela música que ele diz quando é que a América Latina vai se livrar dos seus ridículos tiranos, é um pouco isso, quer dizer, a gente espera, e de certa maneira tem um monte de gente batendo palminha, que alguém resolva de cima. Mas mesmo aqueles que dizem nem pensar, não propõem uma alternativa de coordenação horizontal. Como é que a gente vai fazer isso sem isso? É tipo, a zona vai se organizar por geração espontânea. Então não tem muito um debate sobre valores e sobre o compromisso de todos e de cada um com esse processo de coordenação horizontal. Essa é uma questão curiosa para a gente refletir, porque para que a gente possa se livrar dos ridículos tiranos definitivamente, esses espaços de poder precisam estar mais bem ordenados. Essa coordenação horizontal precisa ser aprimorada. E ela só se dá com pactos por valores, criando coalizões, trabalhando a influência de, gente, vamos cooperar aqui, cada um faz a sua parte, para a gente resolver questões fundamentais. Precisamos melhorar a educação para resolver o problema da desigualdade. Aí todo mundo diz assim, não, concordo, mas eu tô fora. Faz você. Aí a gente tem isso, a dificuldade de criar uma educação inclusiva e de melhor qualidade que de fato resolva o problema histórico da exclusão. Aí a gente olha para aquele menino diferente da favela, criado numa situação de violência, sem pai e mãe, sem ninguém para conversar, sem ninguém por perto. Esse menino é aliciado pelo crime e a gente fala, pô, prende aí. Mas a gente não pensa como é que a gente cria um pacto para disputar corações e mentes. E essa é uma questão curiosa das sociedades de menor distância de poder. A batalha é por corações e mentes. Como é que a gente pega este menino, vítima da pobreza, da exclusão, da violência, e traz para o nosso lado? Essa é uma visão de igualdade. Se o meu filho tivesse nessas condições, talvez fizesse a mesma coisa. Para que meu filho não faça a mesma coisa, eu tenho que
remover essas causas. Então, como é que eu faço isso de forma concreta, com base na realidade empírica observável e sem uma solução mágica como o Estado? A gente cria coalizões para melhorar a governança escolar, para ajudar um Estado que hoje está sem recurso, e a gente sabe disso, né, que o Estado está quebrado desde a perda do royalty do petróleo, esvaziamento econômico do Estado do Rio. A gente sabe que a situação da fazenda do Rio é terrível. Como é que a gente, como cidadão, entendendo que de fato é verdade, não tem dinheiro, como é que a gente colabora para criar a solução? A gente diz isso. Não acredito que a falta de dinheiro seja tanto assim, eu não vou ralar se o político pode estar roubando. E a gente vai criando esse movimento de inércia. Então, o que a gente percebe? A cultura ela é um universo de profecias autorrealizáveis. E não basta discutir valor. Alguém aqui é contra a educação de qualidade? Não, ninguém. Aqui alguém é contra a inclusão social? Não. Alguém é contra o fim da pobreza crônica? Alguém é contra a redução da desigualdade de gênero? Não, todo mundo é a favor. Essa que é uma questão curiosa pra gente. Nós temos os valores certos. A gente só não faz nada. Tenho duas perguntas. Primeiro, por exemplo, você falou do negócio da educação. É possível fazer isso no curto prazo? Tá bom, tem uma situação social que gera um resultado. É possível você mudar isso no curto prazo? Ou será que a gente precisa de medidas paliativas para tentar melhorar a situação, dado que não existe uma solução de curto prazo? Essa é a primeira pergunta. Segunda, se tem uma correlação entre índice de liberdade de um país ou de um estado, enfim, com índice de educação, se existe uma correlação entre o nível de liberdade do lugar e o nível de educação daquele mesmo lugar. Gente, a liberdade, ela é um produto do Estado. Essa é uma questão importante para a gente ver. A liberdade só existe porque existe Estado. Essa é uma questão importante para a gente colocar. O que acontece é, antes da construção do Estado, tal como nós conhecemos, com o monopólio do direito do uso da força e da violência, não era possível o feminismo, por exemplo, porque as mulheres têm uma óbvia inferioridade de força física. Né? Se você olhar nas sociedades anteriores, o problema do sequestro de mulher, roubo de mulher, estupro de mulher era grande. Quer dizer, para você ter a lei mediando os direitos e você ter a liberdade de ir e vir, a liberdade de empreender, você precisa ter a concentração dos meios do poder e da força no Estado para fazer o enforcement da lei. Não é isso? Então, o que acaba acontecendo é, quando o Estado é mais eficiente, nós temos mais liberdade, entendendo liberdade aqui, não como o direito de fazer aquilo que a gente quer, mas como o direito de escolher entre 2 ou 3 alternativas que se colocam. Para vocês terem uma ideia da dificuldade de fazer isso, vou contar para vocês um episódio que aconteceu comigo na igreja. Eu dou algumas palestras para o grupo da Perseverança. Então, na igreja do Arpoador, tinha um grupo da Perseverança, que era jovens da comunidade ali de perto, Pavãozinho, Cantagalo, se reuniam na igreja e a gente discutia como perseverar no caminho do bem, que não é uma coisa fácil de fazer. Vou contar para vocês a história de um dia em que eu quis discutir liberdade. Primeiro que o cara que coordenava isso, que é um mega amigo, mega querido, falou assim: Carmen, qual vai ser o tema da sua palestra? Eu falei, liberdade. Ele falou, Carmen, não. Bota um tema mais assim, responsabilidade com a sexualidade, por que você não pode engravidar sua namorada? Eu falei, não. Eu quero falar de um tema filosófico e abstrato. Os meninos não vão entender. Visão já da desigualdade. Eles têm alguma incapacidade. Eu falei, olha, eu acho que eles vão entender melhor do que você. Aí ele falou, não concordo com esse tema. Eu falei, aí como é trabalho voluntário, né? Você pode falar, então tá, então não dou palestra. Não, mas eu não tenho outro palestrante. Tá, então eu vou falar de liberdade. Né? Aquelas coisas que só no trabalho voluntário você pode fazer. Eu reuni os meninos no subsolo da igreja e eu comecei a discutir com eles a questão da liberdade. Vocês são livres? Eles disseram, não. Todo mundo concordou. Não somos. Por quê? Porque a gente não pode fazer o que a gente quer. Legal. Aí eu falei, gente, mas não é esse o conceito de liberdade que a gente pode discutir aqui. Vamos pensar um pouco. Aí eu contei a história de vários líderes empresariais brasileiros que eram muito pobres na infância
e que criaram grandes organizações e ficaram muito ricos. Falei do seu Luiz da Natura, falei do Rolim da TAM, que teve que trabalhar durante o ensino médio, falei de várias pessoas da Petrobras que passaram no concurso público e foram ascendendo. Então a Petrobras e algumas empresas públicas criaram, de certa maneira, uma certa classe média técnica brasileira. E perguntei para eles, o que vocês podem, por que vocês acham que esses caras conseguiram isso? Resposta é, deram sorte, alguém ajudou ou fizeram alguma. Legal, eu falei, gente, não foi isso. Aí contei a história daqueles que eu conhecia e perguntei para eles, vocês acham que isso daria certo com vocês? Claro que não. Padre tinha razão, liberdade é difícil, o cara que coordena o grupo é legal. Eu falei, vou usar um recurso teológico. Eu falei assim, gente, e se a gente pensasse em liberdade com o que o anjinho fala de um lado e o diabinho fala do outro? Vamos lá. O que o anjinho fala? Aí um pequenininho, que eles são mais, né, de 9 anos, chegou e disse assim, o anjinho fala para eu tomar banho. Eu falei assim, e você toma? Aí ele falou, tomo não, cara. Eu falei, toma não por quê? Ele disse assim, ninguém me cheira mesmo. Eu entro no banheiro, finjo que vou tomar banho, mas não tomo, eu só molho o cabelo, ninguém vai me cheirar, eu não tomo. Eu perguntei, tá, mas quem quer o seu bem? Ele falou, é o anjinho, porque o diabinho fala, não toma não, ninguém vai te cheirar mesmo, eu fico cheio de pereba. Eu falei, imagino, morando no Rio de Janeiro, num verão, era assim, janeiro, tinindo, você não toma banho, vai ficar cheio de pereba. Então, legal, quem gosta de você é o anjinho, mas você segue o diabinho. Gente, o que mais que o anjinho fala? Aí um outro menininho falou assim, fala pra eu ler e estudar. Eu falei assim, você lê e estuda? Não, claro que não. Tá, o que o diabinho diz? Aí o menininho chegou e disse assim, não é diabinho não, professor, é um diabão desse tamanho. Aí eu fiquei pensando, caraca, com a minha cabeça suja de adulto, pensei em violência doméstica, violência sexual, fiquei com medo até de perguntar, mas o garoto falou, é que a patroa da minha mãe me deu um game irado. Aí eu penso assim, vou estudar. E aí o diabão fala assim, vem nada, cara, você tá quase batendo recorde. Aí eu tô cheio de diabão lá em casa. Aí ele falou, meu pai grita lá da sala, moleque, desliga esse negócio e vai estudar, senão vou te dar uma coça. Aí, olha o que o molequinho falou. Vai nada, chega cansadão, logo tá babando no sofá. Aí a gente ficou discutindo esse desafio da liberdade e como, de fato, você pode trabalhar para ter mais sucesso na vida, romper com um vínculo de pobreza, construir uma missão melhor. Estava falando disso. Gastei mó lábia e aí montei um teatrinho. Agora, gente, vamos montar um teatrinho. Sentei na mesa e falei, eu agora vou fazer com vocês uma entrevista de emprego. Contei a seguinte historinha. Eu estava trabalhando numa empresa há muito tempo, eu sou muito responsável, um bom trabalhador, juntei um fundo de garantia grandão. Vocês sabem o que é fundo de garantia, né? Aquela coisa que você vai juntando muitos anos no trabalho. Tirei meu fundo de garantia e montei uma papelariazinha na comunidade. Eu tinha uma portinha da minha casa, eu via que as crianças, quando precisam comprar lápis, caderno, papel na comunidade, tem que descer até a papelaria aqui embaixo, não achava legal. Falei, vou montar uma papelariazinha lá em cima. Montei uma papelaria legal, sou legal com as crianças, ajudo a escolher o material que elas vão fazer os trabalhinhos da escola, tenho um preço bom, então todas as crianças vinham comprar comigo, meu negócio foi dando muito certo, eu fiquei muito ocupado. E aí eu botei uma placa na porta, precisa-se de ajudante. Legal, vocês têm que vir aqui agora e me convencer a dar o emprego para vocês. Aí chegou o primeiro garotinho e falou assim, oi moça, eu vi a plaquinha na porta, né, aquele teatrinho. Eu sou muito pobre, estou muito precisado, eu preciso muito de um dinheirinho, me dá aí esse emprego ali que está na porta. Eu falei, não dou não. Não passou na entrevista. Aí chegou um outro e diz assim, moça, eu vi a plaquinha na porta de que a senhora está precisando de empregado, minha mãe está muito doente, eu não tenho dinheiro para remédio, ela está quase morrendo, estou precisando muito desse emprego. Eu falei, não, dou emprego não. Aí chegou outro e disse assim, moça, eu vi a plaquinha ali na porta, eu tenho 5 filhos, minha mulher está grávida do 6º, eu estou precisando muito de emprego, a senhora pode me dar emprego? Eu falei, não posso não. Aí o garotinho virou para mim e falou, mas a senhora é ruim que é o cão, hein? O que a gente precisa dizer para a senhora dar o emprego? Aí eu virei para eles e disse assim, gente, olha só, eu trabalho sozinha nessa papelaria.
Eu tenho muito trabalho. Eu preciso muito de alguém que me ajude. Para quem que eu vou dar um emprego? Para quem chegar aqui e dizer assim, moço, olha só, é meu primeiro emprego, mas eu sou uma pessoa boa, confiável, sou bom de matemática, que é o cão. Se eu vier aqui resolver os problemas da sua papelaria e ainda aumentar o seu faturamento, a senhora me dá um salário grande e me permite ser seu sócio? Aí você mas professor, pode falar isso não. Falei, pode. Não, professora, não pode. O moço vai querer isso? Gente, olha aqui o nível de desalinhamento de valores que tem no nosso sistema educacional. Olha o quanto essa criança é vítima daquilo que o Paulo Freire chamava de uma educação conteudista e bancária, que não ajuda na organização da subjetividade para trabalhar numa sociedade do conhecimento. Precisa de longo prazo para resolver isso? Não precisa. Não precisa. Precisa de um enfrentamento adequado desse tipo de situação. Tem uma série de escolas na rede pública que estão tendo um resultado bacana. Por quê? Porque professores e diretores criam uma coalizão bacana e conseguem fazer esse tipo de diálogo estruturado com os alunos. Nessas escolas você tem menor evasão e tem uma escola maravilhosa que eu fiquei emocionada quando eu fui conhecer, que a diretora falou o seguinte, traficante nenhum tira menino meu daqui, porque eu brigo por cada um deles. E em 15 anos nessa escola só perdi um para o tráfico. Mas o que é preciso para isso? Em primeiro lugar, combater o fatalismo, acreditar nas possibilidades, criar uma coalizão interna para fazer isso, pensar em como é que eu posso organizar a escola para acolher melhor o aluno. E aí ela dizia, olha, o aluno não tem com quem conversar, os pais trabalham o dia inteiro, ele fica jogado na comunidade. Se eu acolho esse aluno e trago ele para o meu lado, eu entendo o aluno como um ser humano integral, com afeto, com emoção, com necessidade de sentido, significado, pertencimento, o cara tem um resultado excepcionalmente melhor do que se eu simplesmente ignorá-lo e colocar em sala de aula cuspindo conteúdo. Quando você olha para as escolas dos países com uma democracia mais madura, a discussão de valores na escola, ela está lá o tempo inteiro. A gente não faz isso. É a famosa educação bancária que Paulo Freire tanto discutia. Eu vejo muito, até deu uma melhorada, mas assim, a escola é uma fábrica de alunos para o vestibular. O objetivo é o vestibular, então eu tenho que preparar para o Enem, eu tenho que preparar para o vestibular, para o mercado de trabalho, e fica essa educação bancária, de conteúdo que eu tenho que saber, porque isso cai na prova. Não, mas a educação tem que dar esse tipo de resultado também. Também, mas que não é só isso. Mas acaba sendo centrada nisso. Isso é o quê? É o individualismo, cada professor querendo ser dono da sua sala de aula, não dialogando, você não criando uma metodologia compartilhada, sem interdisciplinaridade. Então, eu visitei uma escola da rede estadual super bacana, que a diretora e os professores se mobilizaram para trazer a comunidade na escola no começo do ano para discutir os principais problemas da comunidade. Iniciativa possível, concreta, tá ali para todo mundo. Aí a comunidade trouxe a questão do lixo como o maior problema que a comunidade enfrentava. Aí o que acontece? O professor de história foi historiando a história do Brasil até chegar na situação de por que aquela comunidade estava ali, numa periferia, com problema de lixo, o que a evolução do Estado brasileiro fez isso. O professor de geografia discutia a questão da periferia versus centro, a questão da geografia econômica, como é que se dá essa questão do lixo, da produção de dejetos. O professor de matemática trabalhou estatística, quantificação, trigonometria com isso. Tá, quanto de lixo cabe numa lixeira cilíndrica, quanto cabe na lixeira quadrada. Criaram um desafio com as crianças da escola para estatisticamente reduzir o volume de lixo que a escola produzia e aumentar o volume de reciclagem. Os conteúdos foram trabalhados integrado. E aí, depois que eles fizeram isso, o que acontece? Numa escola pobre, lá no Escafundel do Juda, uma menina passa no vestibular de medicina para a UFRJ. E é uma das escolas com melhor desempenho no SAERJ e o melhor desempenho em todas essas medições. E é uma escola pobre. É uma escola pobre, né?
Se você pega as escolas de melhor desempenho da rede, elas olham para o aluno de forma integral e elas transmitem conteúdo de uma forma menos fatalista. Aí o que elas dizem? Se você faz isso, você está incluindo o aluno, ele se sente parte de uma comunidade de excelência que resolve os problemas do entorno, ele cria vínculos afetivos. Então, é mais difícil esse menino querer ir para a rua, ir para o crime e essas coisas. Essa escola ganhou o direito de ser uma escola de horário integral recentemente e o nível de motivação de alunos e professores é bastante alto. Então, quando a gente olha para os desafios que o Banco Mundial coloca para o desenvolvimento, o Banco Mundial diz que é como as pessoas cooperam para entregar resultados dentro de um limite de recurso que faz toda a diferença. Então, eu tenho escolas com o mesmo limite de recurso, com resultado terrível, e escolas com esse limite de recurso, com resultado excepcional. Depende de como as pessoas cooperam internamente para o atingimento daqueles resultados, como eu combato fatalismo, como eu discuto valores, como eu discuto o papel do professor, como a gente integra essas matrizes de multidisciplinaridade. Nessa escola, o professor dizia, eu estou feliz com o meu emprego, eu ganho bem? Não ganho bem, mas eu acho ridículo, e eu ouvi isso nessa escola, professor dizendo que aluno não valoriza e não respeita professor. Cara, é papel do professor educar para que respeite. Você escuta isso numa escola e na outra escola dizendo assim, tomara que ninguém mais seja professor no Brasil, porque brasileiro não reconhece professor. Essas são duas possibilidades dentro da mesma rede, no mesmo estado. E aí entra a questão do papel da liderança. O papel da liderança do diretor, e aí todos os estudos sobre qualidade de educação mostram, ele é muito grande. Né? O diretor tem um papel muito grande nisso, mas os professores podem criar ou não essas coalizões. Em algumas escolas se conseguiu fazer esse alinhamento de valores e criar essa coalizão. Em outras você tem aquele discurso de se eu não me pagar melhor eu não faço, eu não estou aqui para isso, o Estado é uma zona, a escola é uma zona, ninguém me dá recurso, ninguém me dá apoio, você encontra essas duas possibilidades. Então, quando a gente olha para as regularidades observáveis, a gente vê que não é uma questão só de buzinar valores e alterar as crenças na cabeça das pessoas, mas de orquestração de um conjunto de possibilidades concretas para que essas coisas se deem. Então, nas escolas de melhor resultado, o diretor reduziu a distância com os professores e envolveu os professores numa gestão mais participativa da escola. Com isso, diminuiu as possibilidades de resistência, né? Porque o cara está ali decidindo junto sobre o que fazer com aqueles recursos. Tive uma experiência numa escola alemã, aqui no Rio, por muitos anos, onde esse modelo europeu, né, onde a família é chamada também a uma participação mais ativa, por reuniões sábados, tantas vezes para cada bimestre. E o efeito é exatamente esse, que uma escola, né, nesse modelo que faz isso não só com a família e com os pais para trazer responsabilidade, mas faz isso também com os alunos. Então essa distância de poder vai diminuindo em todos os níveis, e claro que com os professores também, e aquilo gera uma comunidade escolar onde todos se sentem corresponsáveis. Aí as pessoas, os alunos que estão sendo gerados nesse meio, ao invés de se sentirem impotentes com a mudança, eles se acham capazes de transformar, porque eles participam desde pequenos nessa linha. Então, até esse modelo talvez tenha sido, isso é possível no curto prazo, em sociedades que já estão, né, bem estabilizadas, a gente vê que isso é uma prática. Talvez essa proposta que seja, né, que tal a gente começar forçando que isso comece a acontecer e que naturalmente isso ajude uma transformação. Imagina gente, olha só, se vocês olham o resultado que a educação do Rio tinha em 2009, o Rio estava em 25º lugar no ranking nacional, foi uma crise para o governo Sérgio Cabral e tudo, aí ele colocou Risolia no comando. Né? Em 4 anos o Risolia chegou em 4º lugar, então o Rio está em 4º lugar. É curto prazo isso? Para mim é mega curto prazo. Né? O que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu ajudar as escolas a se organizar para cooperar de uma maneira mais integrada. A questão ele olhou para dados e fatos, ele criou processos, padrões, procedimentos, formas de avaliar, medir, e isso foi dando resultados bastante mais robustos. Ele organizou a cooperação.
Essa é uma coisa curiosa. Mas algumas escolas saíram muito mais na frente do que outras. Mas com o modelo ele conseguiu ver quais eram essas e aí você consegue ver quais são os fatores críticos de sucesso, se isso é generalizável, se pode ser aplicado para outras escolas. E aí você enxerga a autonomia de verdade, porque antes o discurso de autonomia da escola não era uma autonomia de fato, não era dar a si mesmo a lei e a norma para trabalhar melhor. Era ficar numa zona de complacência onde ninguém podia interferir. A autonomia, de fato, ela pressupõe um ordenamento democrático. Ela pressupõe o estabelecimento de regras para jogo ganha-ganha, para jogo coletivo. Então, você vê hoje que as escolas que têm autonomia de fato, que se autorregulam, orientada para resultado, despontaram em muito pouco tempo. Essa é uma questão bacana para a gente perceber. Normalmente são centradas em valores. Centradas em valores. As diretoras das escolas melhores têm valores. Vestibular. E Uma escola de futebol, eu tenho um projeto lá da fábrica que a gente participa, é uma escola de futebol, tem 200 alunos, criancinhas. Tem isso do valor do futebol, o treinador que eles respeitam, falam que tem que estudar. É diferente, não sei como é que é na escola, porque tem uma escola pública do lado ali. Eu participo da escola de futebol. E existe isso. Tem o valor do futebol de equipe, de respeitar o adversário, de estudar para ser alguém na vida e tal. No futebol, pelo menos em comunidade carente, é mais fácil, eu acho, porque já tem um respeito com o treinador, e o cara tem um interesse em ser jogador de futebol, em ser alguém na vida por meio do futebol. Então eu vejo isso muito latente lá no... E uma coisa curiosa é que algumas escolas que estão tendo muito sucesso, mesmo em comunidades com violência, elas têm uma mudança de abordagem, né? O que acontece? É valor para todo mundo, qualidade de educação é valor para diretor, para professor, todo mundo quer isso, né? Como é que algumas escolas conseguem e outras não? Não é porque elas têm isso mais como valor. O que uma diretora me disse que eu achei muito bacana? Ela falou o seguinte: você quer ter uma escola que tem muito resultado, a escola não pode ser branca e azul. A escola tem que ser colorida. Os quadros têm que ser coloridos, os cartazes têm que ser coloridos, os alunos têm que sentir que os professores se preocupam. E a preocupação aparece nisso. É nos cartazes bem montados, é na qualidade da informação, é na qualidade do ambiente. E aí essa mesma diretora falou, as pessoas falam do problema da falta de respeito pelo professor nas comunidades violentas. A questão é, tem muito mais aluno legal e do nosso lado do que aluno violento. Se você trabalha o aluno, essa massa que te suporta, né, que te dá apoio, fica muito mais fácil tratar o problema daquela minoria de alunos que estão assediados para o tráfico, que tem uma família complicada, porque o próprio grupo de alunos ajuda a trazer para dentro. Então, o que ela fez? Ela discutiu com os alunos o problema da evasão escolar. E aí ela discutiu, olha, tem adolescente que tem problema com o pai, tem problema com a mãe, tem problema na comunidade, que não tem suporte para estudar, esse cara vai se ferrar na vida, mas tem muita gente legal aqui dentro, como é que a gente faz para criar apoio dos colegas para que isso não aconteça, todo mundo aqui é vizinho, todo mundo se conhece na comunidade, ir lá, dar um papo no cara. E aí, o que acontece? Ela criou um Facebook e um WhatsApp de professores e alunos, em que os alunos colocam problemas que eles estão vendo e os professores mediam. Numa outra escola, o cara falou, nunca que eu vou fazer isso, já tem um trabalho desgraçado. Essas são questões bastante curiosas dessa coisa da adesão a valor. Gente, fez sentido para vocês isso? Uma coisa muito bacana, a gente falou dos mitos fundantes, né? E como é que esses mitos falam muito sobre a nossa identidade, sobre quem a gente é, né? E dificulta, no nosso caso, o endereçamento de alguns problemas, mas cria uma cultura de integração entre diferentes, que é bacana, e a gente tem essas ambiguidades. A questão, na hora que a gente vai pensar, então, em valores, é como é que a gente endereça esses problemas sem perder as coisas legais da cultura brasileira. Você de paz é muito bom. Você poder incluir o diferente é muito legal. Você poder fazer piada com a diferença e rir junto é muito legal. E você poder subir no Cristo
na noite de Ano Novo e ver judeu, muçulmano, católico, todo mundo fazendo um rito ecumênico. Ei, mas peraí, ecumênico deveria ser só entre cristãos. Ah, mas traz todo mundo e, pô, legal. E aí as pessoas ainda terminam isso e vão pra praia, onde tem um monte de macumbeiro celebrando. Você fala assim, pô, é legal isso, tem uma cultura legal de tolerância. Agora, tem esses outros fatores que trabalham contra. Então, quando a gente olha para esse tipo de pesquisa quantitativa, a gente vê que sem essa avaliação quali, essas pesquisas dificultam o endereçamento das questões, porque é na avaliação qualitativa de como esse sistema se estrutura internamente que a gente encontra espaços de atuação. Então, olhar para a cultura como valores e crenças compartilhados gera uma abordagem messiânica, legal, vão martelar os valores na cabeça das pessoas, mas tem pouca capacidade de transformação, porque é necessário intervir sobre os fatores que estruturam o sistema da forma como ele está estruturado e que vai gerando esses comportamentos repetidos. É importante trabalhar nisso. E quando a gente olha o sucesso em trabalhar nisso, dificilmente o sucesso veio de fazer uma doutrinação em valores, mas de pensar em formas diferentes de organizar a cooperação. Isso eu gostaria de deixar aqui meio para reflexão de vocês, para a gente ir aprimorando um raciocínio crítico sobre como olhar para essa orquestração em sistemas complexos. Por outro lado, gente, quando a gente olha para isso aqui, sabe uma coisa que eu percebi no Brasil? A gente oferece pouquíssima resistência para mudanças éticas estruturais, que é uma vantagem enorme também. Então, quando você olha para empresas que têm cultura de alto desempenho e você olha para casos como o BOP, como o Hospital Albert Einstein, que tem uma cultura muito bem alinhada e orientada por valores de forte autonomia, o que você percebe? Isso aqui, por um lado, parece um problema, mas é de uma abertura maravilhosa. Porque se eu tenho grade forte, grupo forte, eu tenho uma resistência estruturada à mudança, porque esses valores estão muito ligados à minha identidade. Quando a gente olha para esses fatores críticos da cultura brasileira que nós colocamos aqui até agora, nós não temos orgulho deles, não é verdade? Eles não estão aí porque eles são os nossos valores. Eles estão aqui porque o processo de desenvolvimento institucional brasileiro trouxe até aqui. Mas a gente não diz assim, cara, adoro um esqueminha Casa Grande Senzala. Adoro esse negócio, essa fragmentação que dificulta a cooperação. Meu sonho dourado é viver nisso. Não é. Na realidade, o que a gente percebe é que os brasileiros se engajam de muitas maneiras em propostas alternativas, desde que seja um jogo ganha-ganha. Se tiver a transparência e uma modelagem aceitável, as pessoas meio topam. A gente, pelo contrário, na prática, nas empresas que conseguem fazer essa orquestração, você vê um entusiasmo muito grande. Então, quando você olha para o Hospital Albert Einstein, que tem uma disciplina operacional enorme, forte autonomia, mas muita disciplina operacional, quer dizer, é um trabalho pesado, trabalhar num hospital de alta complexidade. Se você erra, você pode matar alguém. Então, o peso da responsabilidade é claramente sentido. Essa organização está todo ano entre as melhores empresas para se trabalhar. Essa é uma coisa bacana. Tem uma alegria de poder fazer parte de um modelo que funciona. A questão é como é que a gente para ver, como é que a gente orquestra esse tipo de coisa, como a gente aprende com as melhores práticas. Eu sou muito otimista, na realidade, em relação à cultura brasileira. Né? Eu acho que a gente está evoluindo muito. Se a gente para pensar que a ditadura terminou no Brasil tem 30 anos, né? Me lembro claramente da morte de Tancredo em 85, no meu último semestre de faculdade. Aliás, eu me formei porque o Tancredo morreu, que eu estava atrasada com os trabalhos, eu pude botar em dia porque teve um feriado extra.
Se você olha o quanto a gente evoluiu nesses 30 anos, é absolutamente impressionante. Na verdade, agora, e eu acho que o momento, o Zeitgeist, o espírito do tempo conspira para isso, a gente chegou naquele momento de parar para pensar o que nos une. Quais são os valores, como é que a gente consegue cooperar, né? Eu acho que tem um amadurecimento democrático bacana e eu sou mega otimista com esse momento que a gente está vivendo, né? Essa enraivecida toda que tem no debate na internet parece aquela coisa de fim de adolescência, né? Quando você descobre que está ficando adulto e agora é contigo, então você meio dá uma travada, fica com raiva, ninguém está me protegendo, mas é o nascimento de uma sociedade com maior autonomia. Eu pelo menos acho isso, não sei se eu estou sendo excessivamente otimista, mas o clamor por governança, por corresponsabilidade, por transparência, por ética, ele está muito presente, ele está muito claro para mim. Parece um desenvolvimento institucional bacana, né? Gostaria de deixar uma pergunta para vocês refletirem para o nosso próximo encontro. Dado tudo isso que a gente falou sobre cultura, e que cultura não pode ser entendido só como valores e crenças, como é que nós podemos pensar o desafio em fusões e aquisições? Que é o tema da nossa próxima aula. Eu tenho uma cultura organizacional com determinadas características, outra com outra característica. Aparece aqui um momento de fusão e aquisição e essas duas culturas têm que trabalhar junto. Por quê? Que a literatura mostra que isso é sempre um problema. Há um certo consenso na literatura especializada, se nós olharmos em todos os melhores journals de administração, de que há perda de valor nas fusões e aquisições por causa de choques de cultura. Queria que vocês pensassem um pouco sobre esse assunto especificamente, para na aula que vem a gente discutir esse tema.